Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único, cuja mãe até era viúva. Muita gente da cidade acompanhava-a. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, tendo parado os que o levavam. Então disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto levantou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus o entregou à sua mãe. E toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: apareceu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nosso Senhor é o grande mestre que nos ensina através das suas palavras, através dos seus conselhos, mas principalmente através das suas ações. E são tão importantes as suas ações que ele, na última ceia, diz aos apóstolos: dei-vos o exemplo, a fim de que o façais também. E São Paulo nos chama a atenção dizendo: tenhamos todos os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que, sendo Deus, tomou a forma de servo e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. De modo que não só as palavras de Jesus devem tocar fundo em nossas vidas, mas principalmente as suas ações, suas atitudes, seus sentimentos, o que ele fez, para que assim nós, imitando, possamos nos santificar. Hoje nós vemos um encontro de Jesus com um cortejo fúnebre de um jovem filho único de uma viúva. Ali nós temos um encontro da vida com a morte, a vida com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a morte, que é salário do pecado, como nós vimos em São Paulo, repetindo o que disse Deus: lembra-te, ó homem, de que tu és pó, e em pó te hás de tornar. Que reflexões podemos fazer então deste encontro? Primeiro, olhemos a atitude de Jesus diante daquele defunto. Jesus ressuscitou muitos mortos espirituais, mortos pelo pecado. Mas a Sagrada Escritura coloca Jesus ressuscitando 3 mortos, do ponto de vista físico. O primeiro foi uma menina de mais ou menos 13 anos, filha de Jairo. Ele ressuscita essa menina dentro do quarto dela. Chega lá e diz: Talita cumi, menina, levanta, acorda. E ela se levantou. Dentro do quarto dela, acompanhado dos pais e 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Uma outra ressurreição, também ficou muito famosa na época, e hoje, claro, a ressurreição de Lázaro. Já estava há 4 dias morto, já estava no sepulcro e já cheirava mal, como disse a sua própria irmã, quando Jesus manda abrir o túmulo, ela diz: já cheira mal, Lázaro.
A esse Jesus dá um grito: Lázaro, vem para fora. E uma terceira ressurreição é a que acabamos de ouvir, que não está em casa, também não está no sepulcro, ainda está a caminho, já está fora da cidade, caminhando para o sepulcro. A esse Jesus toca e diz: jovem, eu te ordeno. Aí já usa no imperativo: levanta-te. E o menino se levanta e começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. Os outros padres interpretam essas três ressurreições como figuras dos três tipos de pecadores, porque essas ressurreições de corpos, depois evidentemente esses ressuscitados morreram de novo, eles simbolizam e são figuras de inúmeras ressurreições que Jesus faz todos os dias, porque o que nos mata, pior do que o corpo, é o pecado, que é uma desobediência a Deus, e no pecado nós escolhemos servir às criaturas e a nós mesmos e deixamos Deus de lado. A primeira menina, ela representa aquele pecador que ainda peca dentro de casa, isto é, ainda tem pecados leves, começou a pecar agora, não criou um vício ainda, mas está começando, com pequenas quedas, cai, se levanta, cai, se levanta. A esse Jesus vai lá no fundo da alma e na consciência inspira, e o Espírito Santo vem, move ao arrependimento, sopra, e esse é mais fácil, porque ainda está no começo. Jesus vai com a igreja, o envolve e a pessoa se levanta. É uma menina, está começando agora, mas pode piorar se não se cuidar. Ainda tem a proteção da casa, ainda tem a proteção da família, ainda tem a proteção do lar e da igreja. São aqueles que começam a cometer pecados mais por displicência, mais por imaturidade, por infantilidade, e vão se deixando levar por uma sedução ou outra. Tem consciência do que é errado, mas ainda está muito iludido. Sua capacidade de discernimento ainda não é profunda. Isso tem muita gente que é assim. A esses Nosso Senhor vai inspirando, vai fortalecendo para que não vão em frente, senão vão cair mais e mais. Se olhamos a figura de Lázaro, já é figura do pecador totalmente oposto. O pecador que já se afundou na lama, que já cheira mal, que já está num vício tão profundo que acha que não tem mais jeito, e já deixou Deus de todas as formas, e já se entregou totalmente ao pecado e ao mal, já criou uma espécie de segunda natureza em sua vida. Esse já cheira mal. Santa Catarina de Sena, quando ela ia nas cortes, ela tinha uma sensibilidade tão grande diante do pecado, que quando chegava perto de uma pessoa com pecado mortal, ela vomitava. Imagine se ela viesse hoje e ia sair vomitando o tempo todo, porque é terrível, né? O pecado mortal, ele repetido, cria um verdadeiro vício. Um mau hábito é um vício, como um bom hábito pode ser uma virtude, e leva a pessoa a uma espécie de podridão interior, a ser uma espécie de cadáver ambulante. Interessante, os romanos tinham uma pena que eles usavam para certos crimes, que não condenavam o preso à morte, mas o amarravam a um cadáver e jogavam lá. E aquele cadáver ia cada vez se apodrecendo e o apenado ficava lá sofrendo
aquele mau cheiro até morrer também depois. É terrível isso. Acontece que viver em estado de pecado mortal é uma anormalidade na nossa vida. É como ser um cadáver ambulante. Vai apodrecendo a cada dia. E nós vivemos num ambiente tão liberal em que as pessoas acham muito normal ofender a Deus. O Papa São João Paulo II falava de estruturas de pecado. E Papa Bento XVI nos fala da ditadura do relativismo. Pio XII já dizia, né? A espécie de anestésico, né? As pessoas estão anestesiadas e acham tudo muito natural. Ser desonesto, falar mal dos outros, brigar com as pessoas, julgar a todos, maltratar, matar crianças, ofender os pais e por aí vai. Pecar contra a castidade, né? E fazem até propaganda do pecado, para que todos façam de modo com toda insensatez, como se fosse uma coisa muito normal. É Lázaro no sepulcro. Para esses, nosso Senhor tem que dar gritos, tem que gritar, vem para fora. Interessante, quando Lázaro saiu, estava todo amarrado, era o costume de amarrar, né, os cadáveres, uma espécie de ataduras, né? Então esses estão amarrados e tem que tirar essas ataduras, é a igreja que faz isso, de modo espiritual nas almas. Mas aquele jovem do evangelho de hoje, ele é o pecador que já saiu de casa para pecar, ou seja, já está se acostumando, já está começando a achar natural, né, sair para pecar. Está no caminho do sepulcro, mas ainda não chegou. Está ainda entre a inocência e a maldade, embora já tenha muita maldade em sua vida. E vai aos poucos sendo corrompido por seus próprios maus desejos e pela sociedade, e nessa corrupção vai achando tudo muito natural. Está a caminho. É um jovem que já está morto ali. Ainda não é um viciado completo, porque não chegou ao fundo do poço, mas está descendo a ribanceira e vai lá. E aqui eu falo aos nossos jovens, e quantas vezes enfrentam situações desse tipo. Vocês jovens, eu vejo os sofrimentos que vocês passam e como vocês são presas fáceis de uma sociedade corrompida. Começando muitas vezes dentro da própria família. Infelizmente, há poucas famílias que ainda conservam os valores cristãos, os valores do Evangelho, sobretudo famílias surgidas depois dos anos 60, das grandes revoluções culturais dos anos 60, em que é proibido proibir e os pais vão educando os filhos sem colocar qualquer limite, e os filhos vão aprendendo a extravasarem todos os seus desejos, todos os seus anseios, sem nenhuma disciplina, sem essa autodisciplina, nem a disciplina dos seus pais e mais velhos, e vão perdendo todo o respeito, perdendo todo o amor, perdendo toda a consideração, perdendo todos os valores familiares, e vão se destruindo, e essa geração já vai formando outras gerações, e nós vemos uma corrupção geral começando lá dentro da família, porque a sociedade vai mal, porque a família vai mal, porque a sociedade se corrompe, porque a família se corrompe. É interessante que Cristo, para salvar a humanidade, ele começa dentro de uma família, 30 anos morando com seus pais. E assim, se nós queremos salvar nossa juventude, temos que começar lá em casa, trazendo o jovem para dentro de casa, e os pais assumindo realmente as suas responsabilidades de pais, de educadores, de ministros de Deus, para encaminharem os seus filhos para a vida eterna. Os valores são valores aqui da terra, é claro, mas que conduzem a algo muito superior, que é a vida eterna, porque a figura desse mundo passa. E vocês jovens são presas dessa grande crise que nós enfrentamos nas últimas décadas, que destruiu a família de vocês.
Destruíram na família de vocês os valores do Evangelho. Por outro lado, vocês vão para a escola e os professores e depois as universidades, ao invés de continuarem a obra educacional ou darem educação, destruíram a educação, destruíram todo o sistema educacional. E vocês então vão para a escola e não aprendem a pensar, só aprendem a repetir frases ideologicamente planejadas para colocar em vocês todo o espírito liberal e um espírito de briga, de luta, no sentido mais político e ideológico do que a briga contra si mesmo, que é a primeira luta que nós temos que travar. E vocês muitas vezes são instrumentalizados, sem saber o que estão fazendo, para estarem a serviço das lutas de classe, sobretudo, e vão colocando na cabeça de vocês. Vão se tornando soldadinhos de pessoas inescrupulosas que querem dominar o mundo. E não recebem na escola, nem na universidade, a formação necessária para serem autênticos, para serem corretos, para terem valores, para terem autonomia de pensamento, para olharem o que é mais importante na vida de vocês, que é o transcendente, e por aí vai. São jovens que estão caminhando ou estão sendo levados a caminho do sepulcro. E infelizmente essa crise invadiu até a própria igreja, numa interpretação errônea e falsa daquilo que a igreja tem que fazer para salvar as almas. Enfim, estamos nessa situação caótica na sociedade. Mas vocês jovens têm esse encontro com Cristo. É a morte se encontrando com a vida. E qual é a atitude de Jesus diante daquele cortejo? Primeiro, Jesus consola aquela mulher. Não chores. É significativo São Lucas dizer que o Senhor, ao vê-la, movido de compaixão, disse: não chores. O texto em latim de São Jerônimo diz: misericordia motus, movido de misericórdia. Jesus, ele se une ao sofrimento daquela mulher. Esta é a primeira atitude dele. Toca o esquife e diz: movido de compaixão, não chores. A compaixão, ela significa sofrer com o outro. O prefixo com mais o paixão vem de pássio, que significa sofrimento. Daí vem o compadecer. Padecer com, ter compaixão, sofrer com. O texto usa em latim misericórdia, quer dizer, olha, é o coração que vai diante da miséria do outro, para participar daquele sofrimento e mudar. É este grande sentimento de Cristo que deve nos mover também diante das dificuldades que nós enfrentamos na sociedade e, sobretudo, diante dos que sofrem, nós nos movermos também de compaixão. O Papa Francisco, ele na sua exortação, Evangelium Gaudium, ou melhor, Exultate, Gaudete Exaltate, uma das últimas, fala da vida espiritual. Ele falando da misericórdia, ele diz que a misericórdia pode se resumir em duas palavras: em perdoar e doar-se. De modo que mover-se de compaixão começa em perdoar. Eu tenho misericórdia quando eu perdoo quem me ofende. E eu tenho misericórdia quando eu me dou, quando eu me entrego, indo ao encontro daquele que sofre para ajudar de alguma forma. Não sou indiferente diante do sofrimento do outro. E foi exatamente isso que Jesus fez. E para aquele jovem, Jesus dá uma ordem: eu te ordeno, levanta.
levanta, surge. Às vezes Jesus precisa nos dar uma chamada, e esse dar essa chamada significa nos sacudir, permitido um problema, uma dificuldade, permitido um sofrimento maior. Jovem, eu te digo, levanta-te. No final do evangelho de hoje, nós vemos a chave da leitura de todo esse texto. O povo se alegra e glorifica a Deus, e cheio de temor, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, porque Deus visitou o seu povo. Deus nos visita, e Jesus Cristo vai lá e toca naquele menino e na multidão. Deus nos visita com a sua graça, nos visita com a sua palavra, nos visita com a Eucaristia, nos visita com o perdão, nos visita permitindo que nós passemos momentos difíceis e de sofrimento, mas Deus está sempre nos visitando. E em qualquer estágio que nós estejamos, seja como a menina lá dentro do quarto, se estamos ainda nessa primeira fase, ou estamos como Lázaro, lá na sepultura, lá no fundo do poço, ou estamos como aquele jovem, nós temos que atender a esse chamado, a esta visita de Jesus, e não abusar da sua graça. Aquele jovem, por fim, representa também aquele fiel pecador que muitas vezes abusa dos sacramentos e faz, sobretudo da confissão, apenas um sacramento de formalidade. Aquele pecador consuetudinário, ou seja, que já se acostumou a pecar e não tem nenhum propósito de emenda. E quando busca a confissão, busca apenas como uma maneira de anestesiar a sua consciência, ou dar uma pincelada de verniz na sua fachada interior, para dizer: já estou perdoado, posso comungar. Mas não vê no sacramento da confissão um momento de mudança de vida, de propósitos de emenda, de compromisso com Deus de ser diferente. E se muitas vezes abusa do sacramento. É preciso termos esse cuidado de não querermos apenas as formalidades da nossa religião. Eu vou à missa, me confesso, comungo, mas isso não me transforma no dia a dia em uma pessoa melhor, com mais compromisso com Deus e de amor ao próximo. Terminamos sendo muito falsos conosco mesmos e criando uma máscara em que nós nos escondemos de nós mesmos, até que um dia Deus permita que ela se quebre. Aí vamos sofrer muito. Por isso tenhamos muito cuidado para não abusarmos da graça de Deus, não abusarmos dos seus sacramentos e procurarmos a cada dia crescer. É claro que com muita confiança em Deus. Quem está em pé, cuide que não caia, mas se cair, levante-se e vá em frente confiando em Deus. Uma das coisas que mais o demônio faz depois da nossa queda é nos colocar o desespero, dizendo: você não tem mais jeito. Todo mundo faz, você também, então continue desse jeito. E não é assim. Temos que confiar, porque Deus é bondade, é misericórdia e nos acolhe. E está sempre pronto a perdoar o pecador arrependido. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que também chorou ao ver seu filho na cruz, e vendo seu filho sofrendo, viu em seu filho cada um de nós que deve ser crucificado com ele. E peçamos à Virgem Maria que nos dê a graça de, sempre arrependidos, como aquela compunção do coração, buscarmos sempre servir a nosso Senhor e a sua Igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.